Irmãos e irmãs, graça e muita paz. Seguimos debruçados sobre o Evangelho de João, aprendendo juntos sobre a prática do amor ensinada por Jesus. Fica imaginando como era o convívio, como eram os relacionamentos dentro do grupo de discípulos de Jesus, com personalidades tão diferentes, com certeza com perspectivas políticas diversas. Por exemplo, Mateus era um cobrador de impostos a serviço do governo. Por outro lado, Simão, zelota, que queria subverter o sistema e derrubar o governo pela revolução. Todos no grupo de Jesus, amados, acolhidos, integrados e instruídos a amar uns aos outros. Provavelmente havia alguma polarização ideológica entre aqueles discípulos, mas a obediência aos ensinos e às propostas de Jesus a respeito da prática do amor gerou uma pauta, uma agenda comum, que produziu unidade entre aqueles discípulos. Estamos considerando, nas últimas comunicações, os diálogos de Jesus na noite que antecedeu a sua morte, a véspera do seu julgamento e crucificação. Os discípulos sentiram muito a notícia da sua partida, ficaram muito tristes. Mas Jesus lhes deu promessas maravilhosas acerca da sua ida para o Pai Celestial, da sua volta para buscá-los, da vinda do Espírito Santo para fazer-lhes companhia e ministrar paz e alegria aos seus corações. Jesus também advertiu sobre a oposição que sofreriam por causa da sua identificação com o nome de Jesus, com os valores do Evangelho, com o reino de Deus. Jesus, que ensinava e insistia numa vida orientada pela lógica do amor, disse que o mundo, o sistema anti-Deus, que funciona na lógica do ódio, da perseguição, da acusação, da mentira, odiaria os discípulos por causa de Jesus mesmo, não por causa das suas escolhas e preferências políticas. Naquela última noite, Jesus afirmou aos discípulos que por causa da identificação com ele, eles seriam expulsos das sinagogas. De fato, viria o tempo quando quem os matasse pensaria que está prestando culto a Deus. Que loucura! Pessoas religiosas rejeitando e expulsando outras pessoas das sinagogas, tipo as igrejas daquela época, por causa da sua fé em Jesus. A violência chegaria a tal ponto de pessoas serem mortas por causa da adesão ao Senhor. E os assassinos pensariam que com estes atos violentos estariam oferecendo a Deus alguma forma de culto ou adoração. Veja bem, que situação paradoxal. Pessoas frequentadoras das sinagogas, onde o nome de Deus, a lei de Deus são ensinados, totalmente equivocados na compreensão a respeito de Deus e da vontade de Deus, do que a palavra de Deus ensina. Jesus explicou o motivo desse paradoxo. Farão essas coisas porque não conheceram nem ao Pai, nem a mim. Foi isso que aconteceu com Estevão. Algum tempo depois que Jesus proferiu essas palavras, o primeiro mártir do cristianismo, acusado, perseguido, apedrejado por gente ultra-religiosa das sinagogas daquela época. O maior perigo que poderia acontecer aos discípulos diante dessas perseguições, desse antagonismo, dessa rejeição, ódio, violência, era que perdessem a sua fé. Por isso Jesus afirmou: eu lhes tenho dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar. Não se escandalizem, não se desviem, não se afastem. Jesus desejava que seus discípulos permanecessem firmes na fé, na comunhão com Ele, no discipulado, na prática do amor, apesar de qualquer adversidade. Para que os discípulos permanecessem firmes na fé, Jesus lhes deu 3 recursos preciosos para a caminhada no discipulado. O primeiro recurso, a palavra de Jesus.
Na última noite da sua vida, Jesus dedicou-se a ensinar aos seus discípulos, a encorajá-los, a prepará-los para o que viria, especialmente para a oposição que enfrentariam por causa do testemunho que dariam de Jesus. Jesus apresenta-lhes um mapa, um cenário da conjuntura que enfrentariam e os instrui sobre como permanecer firmes em meio a essas circunstâncias difíceis de rejeição, intolerância, violência. Jesus não queria que seus seguidores fossem apanhados de surpresa por circunstâncias adversas, pela atuação do mal. Observa como Jesus insiste que eles prestem atenção à sua palavra, aos seus ensinamentos. Estou lhes dizendo isso para que, quando chegar a hora, lembrem-se do que eu os avisei, para permanecer firmes em meio às crises, às turbulências e provações da caminhada. É fundamental nos apegarmos à palavra e aos ensinamentos de Jesus. É por causa dessa palavra de Jesus que os discípulos seriam capazes de discernir, de compreender os fatos que os estavam envolvendo, os acontecimentos históricos que diziam respeito à oposição ao testemunho que eles estavam dando. Situações adversas nos desestabilizam, mas a palavra de Jesus firma o nosso caminhar. Precisamos manter essa palavra na nossa mente, no nosso coração, para não reagir às ofensas do mundo com vingança, com ódio, nos mesmos termos do mundo. A resposta ao mundo violento deve ser com amor, com perdão, com serviço, com testemunho. Senão, nos tornamos iguais ao mundo. É o apego, a atenção, a obediência, a palavra do Senhor, as suas instruções que nos direcionam para a prática do amor e nos distinguem dos sistemas religiosos fundamentalistas que promovem intolerância, discursos de ódio, violência contra as pessoas. A palavra de Jesus alerta em relação às dificuldades do caminho dos discípulos, mas também sinaliza e garante que haverá uma vitória completa quando o reino de Deus for estabelecido na sua plenitude. Se guardarmos os alertas e as instruções que Jesus nos dá no nosso coração, experimentaremos segurança, conforto, encorajamento e discerniremos novas perspectivas em meio às crises que enfrentamos. O segundo recurso, o poder do Espírito. Os discípulos de Jesus continuam achando que a partida de Jesus é uma grande perda. Mas Jesus diz que a sua ida abrirá portas dos céus com novas e maravilhosas bênçãos. Observe a declaração de Jesus. Eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Para ficarem firmes em relação ao mundo, enquanto dão testemunho de Jesus, especialmente frente ao antagonismo do mundo, Jesus envia o Espírito Santo, que dinamiza, que dá poder ao testemunho que os discípulos dão sobre Jesus no mundo. Mundo aqui é concebido como a realidade ante-Deus. Essa realidade ante-Deus, inclusive, envolve sistemas religiosos, governado por um príncipe, o príncipe do mal, que promove o antagonismo em relação a Deus e aos seus desígnios, nutrindo ódio, estimulando a perseguição, a violência que toma formas e contornos históricos. O Espírito Santo, o conselheiro, aquele que se coloca ao lado dos discípulos, agirá como um defensor dos discípulos e um promotor a favor de Cristo. É o Espírito que capacitará os discípulos para a missão e para o testemunho do Evangelho. Veja que Jesus disse que o Espírito convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo.
Convencerá do pecado. Pecado quer dizer errar o alvo, desviar-se dos propósitos de Deus para a existência. Mas essa ação do Espírito é mais do que apontar para erros morais, fazer pesar a consciência. Ela consiste positivamente na convicção, no reconhecimento de que Jesus é o porta-voz de Deus, enviado da parte de Deus para revelar o seu nome à humanidade e nos reconciliar com Ele mesmo. É o Espírito que nos ajuda a perceber que é um erro não confiar em Jesus. Mas o Espírito também convence da justiça. Que justiça? O mundo tem concepções erráticas, injustas, inadequadas em relação à sua própria condição espiritual, à sua situação em relação a Deus. Assim, o Espírito Santo ilumina essa ideia, corrige essa compreensão, ensinando que não há justiça em nós mesmos, que a justiça que Deus aceita vem de Deus por meio de Cristo, que Cristo morreu, ressuscitou, foi para o Pai, onde foi recebido, aprovado, e agora intercede por nós e reina à destra de Deus. O Espírito ensina que não há possibilidade de nos apresentarmos a Deus com base em nossos próprios méritos e obras. É o Espírito que nos ajuda a perceber a nossa pobreza espiritual diante de Deus, a nossa total necessidade da justiça que vem pela graça, que é um presente de Deus por meio de Jesus. Que é Jesus que abriu um novo e vivo caminho para que nós pudéssemos comparecer diante de Deus. O mundo vive na lógica da retribuição, da meritocracia, e acha que com as suas obras vai escapar do juízo e garantir um lugar no céu. Convencer do juízo significa iluminar o entendimento do mundo para que percebamos que por trás do mundo age Satanás, o príncipe desse mundo. Que o príncipe desse mundo está derrotado e será completamente destruído, que o mal foi vencido e que em breve passará. O mundo foi julgado, Satanás foi julgado. Já que o sistema do maligno está condenado, devemos deixar de participar dele. Devemos romper com todo e qualquer laço, qualquer conexão com a sua esfera, com a sua influência. O mundo odeia, o mundo mente, o mundo é violento, age com intolerância, porque esquece do juízo. Mas o Espírito Santo dá a certeza que cada um será responsabilizado por seus atos diante de Deus. Assim, o Espírito desperta o coração das trevas e, ao mesmo tempo, revela o reino do amor de Jesus. Essa ação tríplice do Espírito na mente, na alma dos incrédulos, ara o coração, arranca tocos, pedras, espinhos, ervas daninhas da alma e prepara a pessoa para acolher a ação do Evangelho de Jesus na alma. O terceiro recurso, a companhia do Espírito. Jesus falou da atuação do Espírito em relação à missão dos discípulos no mundo, mas agora ele destaca a presença e a companhia do Espírito na comunidade dos discípulos. Jesus disse: quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade e vos anunciará o que está por vir. A vinda, o derramamento do Espírito foi prometido dezenas de vezes pelos profetas do Antigo Testamento, para cumprir-se na época da vinda do Messias. E já se cumpriu por ocasião do Pentecostes, logo depois da ascensão de Jesus, conforme declarado pelo apóstolo Pedro, que disse: Jesus, exaltado à direita de Deus, recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. O Espírito não apenas dá poder e capacita os cristãos para o testemunho, mas também conforta o coração quando os discípulos sentem a ausência de Jesus. E até hoje nos encoraja diante das hostilidades do mundo, inclusive dos religiosos antagonistas. Enquanto o sistema mundano hostiliza,
O Espírito cria a comunidade do acolhimento, do refúgio, do amor e ensina a praticar o amor. O Espírito também amplia a percepção espiritual, esclarece especialmente a compreensão da palavra de Jesus. O Espírito dá discernimento, dá sabedoria, aplica a palavra de Jesus às novas situações que os discípulos vivenciam. É o Espírito que fortalece a nossa conexão com o Senhor e nos concede experiências maravilhosas de transformação pessoal. Observe como Jesus nomeia o Espírito Santo. Jesus o chama de Consolador, porque ele traz consolo, conforto ao coração dos discípulos. Jesus o chama de Espírito da Verdade, ao invés do espírito do erro e da desobediência que atua nos filhos da desobediência, no coração daqueles que resistem a Deus. Jesus diz que o Espírito Santo ilumina a mente com luz, com o que é verdadeiro, tanto a verdade sobre Jesus, como a verdade sobre nós mesmos, a verdade sobre a realidade, sobre o mundo. O Espírito fala da parte de Jesus, do que tem ouvido e recebido de Jesus, anunciando os desafios, ajudando os discípulos a compreender o cenário que enfrentam. Assim como Jesus naquele momento estava avisando seus discípulos da sua partida e dos desafios que eles teriam pela frente. É muito importante compreender que o Espírito glorifica Cristo, joga o foco em Cristo, nos revela a glória de Cristo. E é por meio dessas percepções da beleza, da glória, da santidade, da verdade que há em Jesus, que nós somos gradualmente transformados em gente parecida com Jesus. O apóstolo Paulo descreveu essa dinâmica, esse processo, nos seguintes termos: e todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo transformados, com glória cada vez maior, de glória em glória, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Se você creu em Jesus, você já recebeu o mesmo Espírito que foi dado aos discípulos lá no Pentecostes. O Espírito que foi dado de uma vez por todas para a igreja, para todos que creem. E você pode experimentar também as mesmas realidades espirituais prometidas por Jesus aos seus discípulos que o ouviam naquela noite. Poder para testemunhar, consolação celestial, orientação espiritual, transformação pessoal, à semelhança de Jesus. Quando recebemos uma receita médica com orientações, precisamos comprar o remédio e tomar o mesmo conforme as orientações do médico, não é isso? Jesus também cuida de nós, Jesus nos ama, quer o nosso bem, quer nos deixar seguros. Quando recebemos as orientações de Jesus para viver como um discípulo nesse mundo, precisamos aplicá-las à nossa existência, para experimentar os benefícios curadores que Ele nos comunica. O Senhor abençoe a sua vida e conceda que você experimente com toda a vivacidade, com toda a vitalidade dos recursos que Ele concedeu para que você permaneça firme, seguro no seu amor, na sua caminhada como discípulo. A palavra, o poder do Espírito, a doce companhia e presença do Espírito agindo na sua vida. Um abraço de coração e até o nosso próximo encontro.